Olá, meus amores, estou de volta para a nossa correção de história. Releram os textos para responderem as questões? Você já ouviu falar de algum ou alguns dos povos representados no mapa lá da página 112 e 113? Entre esses povos, nós estudamos anteriormente o da população indígena. Estudamos também que os diversos povos do mundo se organizavam de diferentes formas. Nem todo mundo é igual. Em um mesmo tempo cronológico, há diferentes formas de viver e de se organizar. O mundo é formado por diferentes culturas. Agora sim, podemos ir lá para o nosso exercício. Página 114, nós fizemos em sala de aula, mas vamos rever aqui. Você procurou nos textos do Mapa Mundi, da página 112 e 113, as características dos povos apresentados, né? Nós vimos lá em sala. Quais são as características dos povos europeus? Letra A, quanto à organização da sociedade, como que eles viviam, como que eles se organizavam, né? Como que era o governo. Eram governados por reis, então existia aí um trono. Tinha uma sociedade formada por nobres militares, comerciantes, religiosos, camponeses e entre outros. Eram sedentários, já conheciam e também sabiam utilizar a escrita, praticavam o comércio. Agora vamos ver sobre os povos que moravam na região onde atualmente está situado o nosso país, o Brasil. Tá? Como que era a organização, como que funcionava o governo. Cada tribo tinha o seu chefe, além de um líder espiritual. O conjunto de tribos formava grupos com uma maneira própria de se organizar, de manifestar a sua língua, a sua cultura, como por exemplo, os Tupi-Guarani. Alguns eram nômades e outros eram sedentários. Cadê a minha barra de rolagem aqui? Aqui. Alguns, vamos ver para vocês. Alguns eram nômades e outros sedentários. Não conheciam a escrita e também não praticavam o comércio. Já os povos orientes, vamos ver como é que eles se organizavam. Alguns povos se organizavam em grandes impérios, como por exemplo a Índia. A Índia, por exemplo, ela era dividida em diversos reinos. O continente africano havia tribos e reinos. Alguns eram nômades e outros sedentários. Alguns também conheciam a escrita e outros não, e nem todos praticavam o comércio. Essas questões aqui, 1 e 2, nós já fizemos em casa, eu já efetuei a correção. Agora, a página 114, o número 4 e o número 5, né? Que ficamos de fazer em casa. Eu tenho certeza que a de número 4 vocês gostaram muito. Número 4. As imagens abaixo representam elementos que podem ser identificados como pertencentes a alguma das sociedades localizadas em diferentes partes do mundo que viviam entre os séculos XV e XVI. Ligue cada uma delas ao seu provável lugar de origem. Então, deixa eu sublinhar aqui. Ao seu provável lugar de origem. Muito bem. Aqui eu não tive como ligar, eu não tenho como fazer esse caminho. Então, o que eu fiz? Eu estou relacionando o lugar de origem, tá? Com os pertences através das cores, tá bom? Então, vamos ver primeiro aqui. Portugal ou Espanha, tá? Vejam aí se vocês ligaram até esse trono. Se vocês ligaram, vocês acertaram. Por quê? Porque Portugal e Espanha era governado por reis, tá? Por isso que o trono pertence a Portugal e a Espanha. Vamos ver o próximo aqui. Região do atual Brasil. Veja a cor que eu destaquei aqui. Ó, vamos olhar aqui, ó. O pertencente.
Os nativos desse imenso reino aqui, ó, né, onde atualmente é o Brasil, é o nosso país, não desenvolveram a escrita e deixaram por meio de pinturas, né, e da cerâmica os vestígios que contam a sua história. Agora vamos ver os orientais, as Índias orientais, né? A China. Os chineses desenvolveram um importante comércio marítimo. É por meio dele, e por meio dele, eles exportavam seus produtos. E que produtos eram esses? Eram esses: a seda, a laca, o chá e também a porcelana. Vejam aqui, ó, que eu circulei com a cor azul. Agora vamos identificar aqui as Índias Orientais. Eu estou falando agora das Índias. Nos portos da Índia chegavam navios carregados de especiarias, os temperos, como cravo, canela e ervas. Então vamos ver qual é a cor? Está aqui, ó, e você faça o seu caminho até as especiarias, ó. Eu circulei com a mesma cor para ficar de fácil identificação. O último, parte da África. Alguns reinos africanos, eles praticavam o comércio, mas o comércio de quê? O comércio de ouro, marfim, de tecidos e também de escravos. Veja aí que eu circulei com a cor cinza, tá? Então faça a correção, veja se você ligou corretamente. Se você tem dúvida, volta aqui nessa questão, veja as cores que eu destaquei e a cor do círculo também de cada pertence, tá? De cada produto. Já o número 5 é para você assinalar a alternativa à questão que contém a informação correta a respeito do século XV. Veja que está assim, assinale a alternativa, né? Essa frase, ela está no singular, então indica que é somente uma questão. Mas vamos eliminar cada uma delas, vamos analisar, vamos identificar o porquê que elas estão erradas. A primeira está assim: o continente europeu estava dividido em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e China. O erro está na China, tá? Não tinha China. O continente europeu ele era dividido somente com Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então o erro está aqui, ó, em China. A próxima questão. O único grupo indígena compunha a população do território que hoje reconhecemos como nosso Brasil. Essa frase aqui está errada. Por quê? Porque não era um único grupo, e sim diferentes grupos indígenas que compunham, que formavam a população no território que hoje é o nosso país. Essa questão aqui. A Arábia era formada por um grande império de população muçulmana. É a correta. Dá o seu certinho aí a lápis. A próxima questão. A China era um grande império e sua capital era a cidade de Xangai. Onde está o erro? O erro está na capital. A capital não era Xangai, e sim Pequim. A última, o pequeno continente africano era formado por uma grande variedade de cultura. Está errada. O continente africano era formado de uma enorme proporção, tá? De variedades e culturas, tá? Então, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham obtido êxito, tá? E já já eu volto aí com mais atividade. Um beijo.